Hoje a gente vai falar sobre uma marca que eu adoro e tenho acompanhado ela nos últimos anos aí no mercado e o quanto ela mudou e revolucionou o mercado da indústria farmacêutica. Eu tô aqui de amarelo para falar da CIMED, uma marca de medicamentos genéricos e que tem uma pegada de marketing e de branding sensacional. Então, se você quer se inspirar nessa marca e nessas estratégias, fica aqui comigo. Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Ponto Estratégico com Ana Lu no TPM no ar. Um podcast que veio para trazer interpretar as estratégias de marketing e de marca utilizadas por grandes e pequenos negócios para que você aí dentro do seu negócio consiga pegar uma pitadinha de estratégia de um, pegar uma pitadinha de estratégia de outro e criar algo incrível com a sua autenticidade. E hoje a gente vai analisar a marca da CIMED, todas as estratégias que estão envolvidas aí nesse super case de sucesso de marketing e de branding no mercado farmacêutico brasileiro. Bom, se você não sabe quem é a CIMED, o que a CIMED faz, ela é uma marca de produtos de medicamentos genéricos, né? E de produtos de saúde de prateleira. Tipo aqueles produtos que a gente toma para ressaca, sabe? Os produtos que a gente passa na boca, nos lábios, o Carmed, por exemplo. Produtos que não precisam de receita médica, mas que estão ligados à saúde. E dentro da pesquisa que eu fiz sobre essa empresa, o que eu achei muito interessante é que é o seguinte: até alguns anos atrás, a CIMED, dentro do mercado farmacêutico, ela tinha uma representação muito pequena. E comparada com as outras empresas desse segmento, o orçamento que ela tinha para marketing e para comunicação e para desenvolvimento de marca, ele era pequeno, ele era irrelevante, se a gente fosse parar para pensar e comparar com as outras empresas do mercado. E a grande primeira sacada da marca, que eu achei muito interessante quando eu fiz esse estudo, foi que eles antes investiam muito no marketing dos produtos segmentados. Então, por exemplo, eu tenho ali esse produto que é de ressaca, né, para a pessoa tomar ali para quando ela está de ressaca. Eu tenho ali o protetor labial da Carmed, eu tenho ali um outro produto, eu tenho um medicamento. Então, eles tinham uma estratégia de marketing e de marca voltada para os produtos. Quando a empresa, né, fez essa virada aí do ponto de vista da estratégia, o que eles entenderam? Que se eles tivessem uma marca forte e que a marca fosse trabalhada como um todo, já que eles não tinham um orçamento muito robusto, todos os produtos, ou a grande maioria dos produtos que eles tinham ali na empresa, seriam impactados por essa estratégia. Então, essa foi uma primeira grande sacada, que eu acho que em muitos momentos vale a gente aproveitar para o nosso negócio, né? Então, muitas vezes a gente acaba trabalhando na nossa marca, né, algum produto, algum serviço específico, em vez de focar na marca e fazer com que ela como um todo cresça, assim como todos os produtos que estão envoltos nela. E todas as estratégias, eles começaram justamente para uma redução de custo de marketing. Uma outra sacada que eles tiveram, vendo ali aquele movimento que foi muito iniciado pela Luísa Trajano, do Magazine Luiza, que é uma pessoa que colocou a cara ali, né, na TV, em propagandas, no próprio marketing digital, passou a representar a empresa em eventos, palestras e iniciativas sociais, governamentais e de relacionamento ali com o mercado e com as pessoas. Ela se tornou ali um ícone nesse sentido de marca pessoal aliada ao negócio, né? Então, ela foi uma precursora aí desse movimento. E até então, na indústria farmacêutica, não havia ninguém que tivesse feito esse movimento. E a CIMED propôs que o João Adib, que é um dos donos da empresa, já que a empresa é uma empresa familiar, né, ele se tornasse a cara do negócio e ele trabalhasse ali a marca pessoal dele. Então, o que eles tinham antes? Antes, eles tinham vários embaixadores da marca, então eles pagavam ali Sabrina Sato, aquele Rodrigo Faro, entre outros artistas, influenciadores e pessoas ali que são conhecidas, né, principalmente na TV, nas redes sociais. Então, eles tinham um custo ali para poder
fazer com que essas pessoas fossem ali a cara da marca, fossem os embaixadores da marca. Quando eles levam isso para o João Adib e desenvolvem a marca pessoal dele como a cara do negócio, eles acabam reduzindo o custo nesse processo. E eu sempre falo muito isso, né? Uma marca pessoal, ela ajuda a impulsionar a marca do negócio. Ela não pode se tornar maior que a própria marca, que no caso a CIMED nesse caso, né? Mas quando ela é bem trabalhada e quando você tem uma estratégia para se tornar a cara do seu negócio e trabalhar a sua marca pessoal, isso ajuda muito a criar conexão com as pessoas, conexão principalmente no ambiente digital e fazer com que a sua marca se torne conhecida. E ele, o João Adib, ele é um cara que navega entre dois mundos, né? Dono de uma indústria farmacêutica. Então, uma pessoa que está ali navegando dentro de uma classe social, né, bastante privilegiada e da alta sociedade, no meio empresarial brasileiro, internacional, mas, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa que gosta de gente, que tem essa comunicação fácil, mais afetiva. Então, ele se conecta com o povão. E isso a CIMED, ela tem uma estratégia muito voltada para esse público, né? Então, dentro do posicionamento que ela escolheu no mercado e que influencia até para quem ela vai vender, essa comunicação faz muito sentido. Então, vamos entender um pouquinho mais. A CIMED, diferente de outras empresas da indústria farmacêutica, ela não foca nas grandes redes. Então, por exemplo, o foco dela não são as grandes redes tipo Drogasil, a Drogaria São Paulo, essas grandes redes que estão espalhadas pelo Brasil, sabe? Eles têm um foco maior em pequenas farmácias. Então, pessoas que têm ali 1, 2, 3, 5 farmácias, que tem algumas farmácias localizadas em determinadas regiões. E para esse público especificamente, esse apelo popular faz muito sentido. Por quê? A marca vende para a pessoa que está ali, o dono da farmácia, certo? Então, ele precisava se aproximar primeiro desse dono da farmácia, né? E também da população como um todo, que esse é o grande case da CIMED, né? A gente passou a conhecer a marca da indústria farmacêutica porque ela criou uma comunicação tão popular que extravasou o público por qual ela vende, que é o dono da farmácia. Então, ela tem esse apelo mais povão, que se traduz tanto na linguagem, né, nas collabs que eles fazem, nos lançamentos que eles fazem de produtos, na forma como a marca se comunica, de uma forma mais simples, no amarelo gritante que a marca utiliza. Então, isso tudo são elementos que têm apelos populares. Uma outra coisa que o João Adib fez e que também tem um apelo bem popular é o jato da farmacêutica, que é quem leva ali, né, os executivos da empresa para conhecer o que eles chamam de Brasilzão, eles pintaram de amarelo. E isso é muito interessante porque normalmente as pessoas que têm jato executivo e tal, que já são ali já são abastadas, né? Já têm um poder aquisitivo muito grande, são pessoas que procuram ser mais discretas. Então, em geral, eles não querem que as pessoas reconheçam o avião deles, né? E a CIMED, o João Adib, fez o contrário. Ele tacou amarelo no avião, tacou amarelo na camisa, veste a camisa da CIMED e tem esse apelo mais popular. E ele utiliza essa linguagem de empresário bem-sucedido, de uma pessoa que ganha dinheiro e de uma pessoa que pega um avião, como algo da pessoa que trabalha, sabe? Da pessoa que está prosperando. E como se não tivesse nenhum demérito nisso também, entendeu? Então, ele traz um pouco dessa linguagem para um inconsciente ou consciente coletivo relacionado ao empresário brasileiro. Então, isso se conecta muito com esse público, que é o pequeno farmacêutico, que é o cara que está lá no interior do Brasil, tentando ganhar o dele também, né? Então, isso tem muita conexão. Ele navega muito bem entre esse público da High Society e o popular. E aí, uma outra coisa também que é muito forte no posicionamento da marca é que eles se posicionam como uma empresa de vendas. Eles falam que eles não são uma farmacêutica, mas que eles são uma empresa de vendas. Que todos os funcionários, todas as pessoas que trabalham ali na CIMED, e inclusive o João Adib, dono da CIMED, eles são vendedores. Sobretudo, eles são vendedores. E falam que são vendedores, que são profissionais de venda, que são uma empresa de venda com muito orgulho.
né, orgulho de ser vendedor, orgulho de vender bem, orgulho de ter essa conexão com os pequenos farmacêuticos. Então, isso é um posicionamento muito forte e que faz com que a empresa atraia talentos. Porque como que uma indústria farmacêutica sobrevive? Nem todo produto, quando de farmacêutica, para poder fazer propaganda, a gente muitas vezes não pode fazer propaganda de determinados medicamentos e tem uma questão de ética também relacionada à propaganda de alguns medicamentos. Então, em geral, essas empresas trabalham com representação, né, com venda direta para farmácia, distribuição e etc. Então, ter esse público que veste a camisa e que, de fato, vai andar pelo interior do Brasil, vai chegar aos 4 cantos do Brasil para poder se relacionar com essas empresas, essas farmacêuticas, é super importante para que essa empresa para que ela cresça, né? O que faz com que a gente pense o quanto é importante ter uma boa força de vendas, porque uma empresa que não vende morre. Então, essa questão do orgulho de ser uma empresa de vendas, né? Se caracterizar uma empresa de vendas e o investimento nisso também contribui para o crescimento dessa marca e dessa empresa, na atração, na retenção de talentos e, sobretudo, nas vendas finais da CIMED. Como ela é uma empresa que quer chegar aos 4 cantos do Brasil, eles também desenvolveram uma logística muito forte e posicionaram bem ali essa logística da CIMED para que o farmacêutico lá da Conchichina, do Oiapoque ao Chuí, fizesse um produto e no dia seguinte, fizesse um pedido e no dia seguinte aquele produto está com ele. Então, eles têm um vínculo, criam um vínculo e uma parceria muito forte também com esses donos de farmácia, tanto no sentido de logística, de estar presente, de conseguir atender esse público e, sobretudo, de desenvolver esses negócios. Então, eles têm programas de incentivo, de desenvolvimento, educacionais e investem mesmo, inclusive financeiramente, para esses negócios das pequenas farmácias. E se a gente for parar para pensar, se essas farmácias e se esses negócios prosperam, naturalmente a CIMED prospera também. E com todo esse apelo e essa linguagem popular, um outro grande acerto da CIMED foram as colaborações. Então, eles tinham um produto, né, chamado Carmed, ainda tem, né, que é ele não chega a ser um protetor labial, não sei como é que a gente descreve o Carmed, mas ele é um produto para passar nos lábios, que trata ali os lábios ressecados e etc. E é um produto que até então tinha gosto de remédio, tinha cara de remédio, sabe? E a Carmed, eles revolucionaram esse produto fazendo uma collab com a Fine. Então, o Carmed passou a ter cheiro de bala Fine, né? Então, tinha ali vários sabores, várias cores diferentes, e foi um case de sucesso aí relacionado à CIMED. Ela se tornou mais conhecida. Eu conheci a CIMED através do Carmed, desse case do Carmed, por exemplo, e as pessoas não vão na farmácia ali e pedem ou procuram um protetor labial ou algo para poder passar ali nos lábios ressecados. Elas procuram pelo Carmed, né? Então, quando a gente para de procurar um produto e passa a procurar pela marca, é porque aquela marca é forte, né? As pessoas estão falando daquela marca, eles estão procurando aquela marca, porque é sinal que ela está na cabeça das pessoas. Então, isso também fez com que a marca tivesse um crescimento muito interessante, um ganho de branding muito interessante. Então, o que a gente pode trazer para o nosso negócio também em relação a isso? A importância dessas collabs, quando elas fazem sentido, tanto para o desenvolvimento de novos produtos, quanto para serviços, quanto para divulgação também, né? A CIMED fez uma outra coisa também muito interessante, que foi resgatar algumas ações populares, como estar ali, fazer um caminhão, no caso agora do Hulk, né? Antigamente era do Faustão, então um caminhão de prêmios, e estar ali nesses programas de mídia, sempre com ações irreverentes e que chamem a atenção do público. Então, eles também fizeram algumas ações, por exemplo, com o Big Brother Brasil, mas eles não colocaram simplesmente um comercial ali. Eles tinham um apelo de humor, um apelo engraçado, interessante, para poder gerar fixação de marca. Então, essa também é uma marca registrada da CIMED, que é a ousadia, né?
essa inovação aí no mercado de medicamentos. E o que é interessante que eles falam, né? Essas ações de branding, principalmente, eles fazem mesmo nesse sentido de viralizar. Como é uma marca popular, para eles, viralizar é muito bom. Por quê? Porque todo mundo toma remédio, gente. Então, é uma marca que pode atingir diversos públicos ali, né? Então, não é sobre uma embalagem bonita só. É sobre essa conexão que eles criam com o consumidor. E a marca passou a ser mesmo, de fato, né, conhecida e amada, de certa forma, para uma indústria farmacêutica. Porque quando a gente pensa, mas tem várias marcas que têm estratégias super interessantes, mas qual que é a indústria de genérico que você conhece? A gente não tem um nome assim, na cabeça de cara, né? Então, eles usaram muito dessa questão criativa, dessa cultura, para poder fazer com que esses produtos que até então eram commodity se tornarem produtos que têm marca, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de commodity. São produtos que são muito parecidos, que não tem tanta diferenciação no mercado, logo a gente não se importa de comprar uma marca X ou uma marca Y, por exemplo. Então, vamos dar um exemplo aqui. Água mineral. Água mineral muitas vezes é commodity, né? Uma marca ou outra se diferencia, mas a gente não se importa tanto com a água que a gente vai comprar, ou a gente não chega lá e fala assim, nossa, eu quero uma água, sei lá, Minalba, no supermercado, né? Então, são produtos que não se diferenciam tanto assim no mercado. Um protetor labial, por exemplo, ou uma manteiga de cacau, sei lá que marca que eu já usei de manteiga de cacau, ou, por exemplo, a marca que eu compro própolis. Porque são produtos que, em geral, a gente não olha para a marca. Ou medicamento genérico que você vai comprar, você não olha para a marca, você não sabe quem produz aquele produto em geral, né? Raras exceções, raras são as pessoas que olham para isso. Até um tempo atrás, quem fez uma estratégia muito parecida com essa também foi a Friboi. Até então, a gente não sabia que marca de carne que a gente comprava no supermercado. Então, a Friboi foi lá, falou com o público final, conversou com esse público final e a gente passou a conhecer a marca que a gente compra de carne no mercado. O mesmo fez a CIMED. Pensa bem, ela vende para o farmacêutico, né? As indústrias farmacêuticas em geral têm um trabalho muito forte com as farmácias, com a distribuição e com os médicos, com os profissionais da área da saúde que receitam aquele produto. A CIMED, ela investiu na marca como um todo, que foi o que eu trouxe no início, e ela está se comunicando direto, ela está pulando isso e se comunicando direto com a população, o que faz com que os produtos que eles vendem deixem de ser commodities e passam a ter marcas e serem reconhecidos. Então, o que a CIMED ensina para quem tem uma marca pequena? Primeiro, branding começa no posicionamento, né, e não só no logo. Então, ter clareza de quem você é, para quem que você vende, quem que é o público que mais importa para você, o que você quer que as pessoas, quando pensam na sua marca, lembrem. Então, no caso da CIMED, qual o público principal deles? As pequenas farmácias, a população, o povão. Logo, a linguagem deles tem que ser parecida com isso. A linguagem visual deles tem que ser parecida, tem que se conectar com essas pessoas, que no caso eles trazem um amarelo, né? Então, uma outra lição, é a importância da gente dar nome, cor, rosto e atitude para uma marca. Eu sempre gosto de fazer o exercício que é o seguinte: se a minha marca fosse uma pessoa, quais seriam os atributos dela? Ela seria uma pessoa simpática, né? Então, minha marca precisa ser simpática, o tom de voz dela precisa ser simpático, a identidade visual dela precisa ser simpática. Não, ela seria uma pessoa elegante, ela seria uma pessoa mãezona, ela seria aquele tio divertido, aquela avó que mima o neto, sabe? Então, qual que é a personalidade da sua marca? Qual que é quais são os atributos, assim, que se ela fosse uma pessoa, descreveriam a sua marca? Esse é um exercício muito legal para a gente poder encontrar que cor, que atitude, que tom de voz que a nossa marca pode ter, né? Então, pequenas marcas podem usar cores marcantes, sotaques, bordões, às vezes aqueles slogans, para se tornarem lembradas. Essa construção de marca são em pequenas coisas, sabe? Às vezes é na cor, às vezes é no slogan, às vezes é na música, né? Quantos jingles aí que a gente ouviu ao longo da vida e que ficaram marcados na nossa memória. Às vezes é uma frase, um cheiro. Então, todos esses elementos que são objetivos, mas que são
subjetivos, né? Mas que muitas vezes eles trazem apelo visual, sensorial, eles ajudam a construir marca e repetição, né? Uma outra coisa também que a gente pode trazer para o nosso negócio e aprender com a CIMED é a questão da coragem, da consistência e da verdade. Eles foram muito corajosos em fazerem uma estratégia nesse sentido num mercado, num segmento em que ninguém fazia isso, no caso da indústria farmacêutica, e ao mesmo tempo eles são consistentes, né? Tudo que ela faz, ela bate na mesma tecla, né? Então ela é uma marca popular de verdade, ela é acessível de verdade, a linguagem dela é acessível de verdade, a forma como ela distribui os produtos dela é acessível, então tudo aquilo que acontece ali na distribuição, na produção, na essência do produto, é comunicado de forma consistente ali também na comunicação. Essas coisas não podem andar de formas separadas, né? Então, a CIMED é uma prova viva de que a gente pode ser popular sem ser raso, sabe? E que um produto popular, ele pode ser divertido e ao mesmo tempo não perder a seriedade. Porque muita gente poderia pensar assim, ou até talvez tenham pensado, né? Nossa, mas a gente vai ter todo esse apelo divertido, de viralização e etc. para uma marca que vende remédio. Será que isso vai funcionar, né? As pessoas acho que buscam ali seriedade, segurança e etc. E eles conseguiram trazer equilíbrio para isso e foram muito corajosos nesse sentido. E ao mesmo tempo, você pode ser acessível e gigante. Eu sempre falo muito isso, né? Que muita gente hoje acha que só high ticket, vender para pessoas que têm um poder aquisitivo maior ou vender produto para classe A é o que faz sentido, é o que faz uma empresa ser bem posicionada, é o que faz uma empresa ganhar dinheiro, né? Ser bem sucedida. E não necessariamente, dá para ser uma gigante com produto e com uma linguagem popular. E se você tem um negócio pequeno, né? O maior presente que você pode se dar é ter clareza e posicionamento. Você ser uma coisa dentro do produto que você vende e não tentar vender uma outra coisa na sua comunicação. E eu acho que isso é o mais difícil, o maior desafio hoje, principalmente dos pequenos negócios. É ter clareza, posicionamento e construir uma marca com coragem. Ter coragem para escolher o que você vai ser e ir ali com consistência dentro daquilo que você escolheu. Eu espero que esse episódio no Ponto Estratégico tenha te inspirado para ter coragem de escolher ali, de definir o seu posicionamento, desde o desenvolvimento do produto até a comunicação. E se você ainda não tem, para que você se mexa para buscar a clareza que você precisa para se posicionar de forma efetiva e estratégica no mercado. Espero que você tenha gostado desse episódio. Conta aqui nos comentários qual foi o seu melhor insight. E até a próxima. Tchau!